Boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Reunidos estamos mais uma vez nesta terça-feira para a nossa reflexão, para a nossa interiorização. Nós possamos aproveitar esse momento para o nosso refrigério de alma, levando em consideração que toda vez que nós nos encontramos às voltas com a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, a mensagem cristã, normalmente estamos na presença de seres amados que, por si só, já promovem o nosso refazimento. Então vamos agora, nesse momento, fazer a prece, para que a prece nos coloque na sintonia mais delicada, mais refinada desse momento. Vamos elevar o pensamento até Jesus, o Divino Amigo, pensar nele a fim de aurir os benefícios da sua bondade, do seu amor. Envolvidos por essa vibração, vamos pedir a Ele: Senhor, fica conosco mais uma vez, inspira-nos, ilumina-nos no aprendizado que queremos fazer. Abençoe nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, nossas religiões. Abençoe, Senhor, o mundo em que vivemos, para que cada um de nós se torne cada vez melhor. E ser conosco, não apenas agora, mas por todo sempre. Assim seja. Então nós vamos dar sequência ao momento Saber Sentir, esse momento que trabalha como reflexão esta obra que é Passos da Vida, de Emmanuel e outros espíritos, psicografia do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. O título de hoje é A Bênção Divina, do capítulo 32, e é do Espírito Emmanuel. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre a bênção divina. O pão é a bênção da sementeira. Então ele começa a nos dar a dica de que toda bênção necessita primeiro de uma ação daquele que pede, né? Ou ela é o resultado acrescido da bondade, do amor e da misericórdia, né, daquele que semeou, daquele que plantou, daquele que fez a boa escolha. Não podemos acreditar naquela tese passiva que é pregada por muitas ideologias e até por pessoas mal intencionadas no sentido de querer coletar recurso material das pessoas, se colocando como intermediários, que não precisam fazer nada, apenas dar lá o dinheiro, ou que só basta pedir. Não precisa fazer nada na vida, basta pedir, se tiver que vir, vai vir. Eu vi uma pessoa me dizer uma vez, você pede a Deus aí, se tiver que dar, ele vai dar. Se não tiver que dar, ele não vai dar. No sentido figurado, isso tá certo. Ou seja, se Deus tiver que conceder, ele vai conceder. Se ele não tiver que conceder, ele não vai. Porém, esse tiver, né, está associado à lei do merecimento, à lei do esforço, à lei da luta, à lei do movimento que a alma precisa fazer na direção, né, daquilo que ela naturalmente busca e quer. Nada acontece, né, sem a luta, o esforço daquele que precisa fazer para alcançar aquilo que deseja. Então, o pão é a bênção da sementeira. Então, sem sementeira, não tem trigo, não tem pão, né? Então, é preciso que a gente se inteire disso, que é preciso semear. Se nós observarmos, né, todo o progresso do mundo é conquistado à custa de trabalho, de esforço, de luta. E, embora tenham alguns que falem isso, né, um ou outro que comenta sobre isso, mas, naturalmente, as pessoas que trabalharam muito na vida não lamentam isso. Falam de outras dificuldades, falam da doença, falam de problemas materiais, financeiros, de dinheiro nunca dar, né, de problemas emocionais, problemas de relacionamento. Uma pessoa dizer, lamentando, eu trabalhei muito, como um pesar, como se isso fosse um castigo. Nós vemos, aliás, o contrário. Eu já ouvi muitas vezes, né,
lá entre aqueles que nós temos atividade com assistidos, as pessoas dizerem assim: graças a Deus eu trabalhei bastante e Deus me deu saúde para trabalhar. Então a pessoa se sente honrada de ter trabalhado. Então semear é a atitude do homem. O progresso é a bênção do trabalho, como nós acabamos de falar. Então, tudo que progride, tudo que eleva, tudo que conquista, exige o esforço do trabalho, né? E Jesus disse isso, né, na sua mensagem, quando afirmou que o Pai trabalha até hoje, e eu também, disse o Cristo, mostrando-nos, né, que nós precisamos dar conta da nossa responsabilidade na Terra. Que ninguém veio aqui para ficar de braços cruzados, embora possa fazê-lo. Não sem consequências, claro. Desde a consequência material, até mesmo a consequência moral, que é o mais sério. Nós não estamos na condição espiritual de viver de ociosidade, mas de trabalho, de esforço, de luta contínua, né? Então precisamos pensar sobre isso. A ordem é a bênção da disciplina. Então, em todo lugar que a gente percebe que existe uma ordem, que existe um controle, que existe um funcionamento equilibrado das coisas, existe ali uma disciplina. Não está todo mundo ali fazendo o que quer. Assim como no mundo, nós não fazemos o que nós queremos. Tudo tem consequência, né? Todas as coisas possuem suas consequências. Então, se tem ordem, é porque tem disciplina. Lembremos daquela colocação do Emmanuel para o Chico, né? Que ele pretendia realizar o trabalho com o Chico, escrever as obras que ele queria escrever, mas ele disse, né? Se você não atender esses 3 pré-requisitos, eu não vou trabalhar com você. E qual é? Disciplina, primeiro. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Disciplinar a vida. Disciplinar a vida não é engestar a vida, não é criar métodos intransigentes de trabalho, de segmento. Mas ao contrário, é dar o quê? Uma ordem às coisas, para que elas funcionem dentro de uma programação. Porque como espíritos indolentes, e muitas vezes até preguiçosos que somos, mal acomodados, né? Mal intencionados, desculpe, não acomodados, mal intencionados, né? Nós ainda temos o hábito de acreditar que tudo cai do céu e que as coisas têm que ser levadas de qualquer jeito mesmo, né? De qualquer jeito tá bom. Tem uma colocação de um pensador, né, que eu li há pouco tempo atrás, que ele fala de muitas pessoas, de muitos jovens até ou adultos, né, que são desorganizados em suas vidas, né? Ele diz assim, a pessoa fala, assim, minha vida não sei, ela é meio bagunçada. Aí ele pergunta, como é que é o seu quarto? O meu quarto, tá lá, eu vou jogando uma coisa aqui, outra lá, outra lá. Quando eu não suporto mais, que eu não estou tropeçando em tudo lá dentro, aí eu começo a dar uma arrumada, mais ou menos uma arrumada. Então ele fala assim, quem não arruma o seu próprio quarto, consegue viver no meio da bagunça, e até mesmo, muitas vezes, do lixo, né? Porque há quem vai jogando até lixo no entorno de si, como que vai ter a vida programada, organizada, equilibrada? Então, é preciso organizar o próprio ambiente que se vive. Inclusive, nós temos que ensinar isso às crianças, né? A organizar os seus cantinhos, né? Seus espaços. Porque a organização faz parte da disciplina. O espírito copia isso para toda a sua vida. Então, a gente precisa lembrar que toda ordem tem uma disciplina. Se nós não disciplinamos, então, realmente não tem como. O conhecimento é a bênção do estudo, né? Quantas pessoas lamentam não estarem onde gostariam de estar, né? E lamentam invejam até cargos dos outros, posições, títulos. Nossa, eu queria ser como aquele cientista, eu queria ser como aquele professor, eu queria ser como aquele funcionário que é o chefe lá, que faz isso, faz aquilo. Então, se torne um hora. Mas como assim? Estudando? Se eu não estudo, se eu não procuro conhecimento, como é que eu vou, como é que eu vou alcançar algo que eu não estou preparado para aquilo? Como é que a vida vai me dar alguma coisa se eu não me preparo para a conquista daquela coisa? Então, o estudo leva ao quê? Ao conhecimento que leva às demais consequências do conhecimento.
Me recordo que no meu campo de trabalho, certa feita, um amigo, né, de uma outra sessão me disse assim: eu estou sendo deixado de lado lá, as pessoas estão sendo promovidas e eu não, eu já concorri a duas ou três vezes a um cargo, não consigo. Eu disse para ele assim: quais são as exigências desse cargo? Ah, tem que ter tal curso. E você tem? Não, não tenho. Ah, mas eu tenho muitos anos de serviço. Eles tinham que valorizar isso. Eu falei, não, meu amigo, não é assim que a vida funciona. Você precisa estudar, você precisa se preparar. Ah, mas eu não tenho paciência para estudar mais. E quando tinha? Você tinha paciência quando você tinha o tempo certo, lá no passado, quando era o tempo de você ter estudado? Também eu matava a aula, eu tinha preguiça, eu não queria saber de nada. Eu falei, você continua a mesma pessoa, meu amigo. Aí ele ficou pensativo, sabe? Eu falei, olha, tudo que a gente conquista exige esforço. Estude, adquira conhecimento. E a vida vai te abrir as possibilidades onde o conhecimento pode ser usado. Realização nobre é a bênção do esforço digno. Então, tudo que a gente quer realizar de nobre tem que ter um esforço digno. Eu não posso querer percorrer um caminho ruim, um mau caminho, e lá no final aquilo dê certo, o resultado seja nobre, se foi indigno o que eu fiz aqui atrás. Né? Então, toda realização nobre, né, ele fala que exige um esforço digno. Eu não posso querer fazer coisas queimando etapas, prejudicando os outros, agindo levianamente, traindo, mentindo, enganando e achando que o resultado lá na frente vai ser uma realização nobre. Não vai. A consequência vai ser dificultosa. Esse enfrentamento vai trazer privação, vai trazer dificuldades, vai trazer uma série de problemas que eu terei que enfrentar, porque não foi digno o meu esforço. Meu trabalho, meu esforço não foi digno. Eu usei meu esforço de uma maneira equivocada. Me esforcei tanto para fazer tal coisa e deu tudo errado. Mas quais foram os caminhos que eu usei? O que eu estou chamando de esforço? O que eu estou chamando de esforço? Será que não foi trapaça? Desculpem a terminologia, mas será que não foi trapaça? Será que não foi um ajeite, né, que eu fiz? Eu burlei regras, burlei, né, coisas dignas? Ou será que eu agi indignamente, eu menti, eu traí, eu usurpei, eu enganei? E a realização não vai ser nobre, com certeza não. Todos aqueles no mundo que tiveram realizações nobres foram aqueles que bem fizeram as suas tarefas dentro da moral, dos bons costumes, da moral evangélica, do respeito a tudo e a todos. Esse é o esforço digno. Sem esse, naturalmente, estaremos à deriva. A cooperação é a bênção do entendimento. Só coopera aquele que busca o entendimento, aquele que busca o equilíbrio entre as suas próprias relações. Quantas pessoas gostariam de estar fazendo determinada tarefa, mas não têm condição para aquilo. Não podem assumir aquela função porque a pessoa não tem condição. Ela não tem entendimento para realizar aquilo. Não aprende, né? Às vezes tem problema de conduta com relação à boca, né? Fala demais. Às vezes não se prepara, não quer saber de preparar, né? Faz por obrigação as coisas que faz. E aí, lá na frente, quer realmente ser um cooperador. Mas para que a gente coopere, é preciso ter entendimento. Então, toda vez que você vê alguém verdadeiramente cooperando, é porque essa pessoa tem entendimento sobre aquilo que ela faz. Porque quem coopera não atrapalha. E o que mais vemos no mundo, nas tarefas de toda a ordem, desde a religiosa até mesmo as tarefas do mundo, né, do trabalho e da família, é pessoas atrapalhando no caminho, né, sendo peça de tropeço para os outros. Então fica aí a dica para a gente pensar. Eu sou alguém que contribui, alguém que ajuda, né? Ele fala aqui da cooperação, que coopera, eu sou uma pedra de tropeço. Estou sempre dando trabalho, precisa se chamar atenção, né? Precisa-se de várias coisas para que eu fique na linha, né? Então, qual é a minha atitude diante daquilo que eu faço? Muito importante pensarmos nisso. A simpatia é a bênção da gentileza, né? Então, as pessoas me acham antipático.
mas você é gentil? E gentileza não é hipocrisia. Gentileza não é tratar os outros bem com uma finalidade de obter alguma coisa em troca. Tratar bem é aquele que trata porque sente no outro o seu irmão. Ele é gentil porque quer proporcionar o bem para o outro. E a outra pessoa sente. As pessoas em geral sentem. As pessoas que são do bem, que têm bons sentimentos, têm bons desejos, bons pensamentos, e não são oportunistas, pura e simplesmente hipócritas que querem ganhar alguma coisa. Então, eu não posso adquirir a simpatia dos outros e nem ser simpático se eu não faço isso, ó. Se eu não sou gentil, brando, doce, pacífico, se eu não estou lutando para adquirir essas qualidades. Ah, mas eu sou uma pessoa nervosa. Mas você pode controlar o seu nervosismo. Mesmo tendo vontade de responder alguma coisa ruim para alguém, você vai controlar esse momento, esse nervosismo, e vai dizer para si mesmo: isso não está certo, isso está errado, isso que eu quero fazer não é correto. Isso não é hipocrisia, porque mesmo tendo vontade, você está consciente de que aquilo está errado. Agora, o pior é aquele que se contém porque quer alguma coisa em troca, né? Então, só não fala, mas pensa e sente e acha que está certo. Então, sem gentileza não tem simpatia, nem somos simpáticos, nem os outros nos veem com simpatia. O discernimento é a bênção do raciocínio. Então, para que a gente consiga discernir, precisamos raciocinar. Quantas coisas são feitas impensadamente, de chofre, né, de inopino, sem pensar, e os resultados são desastrosos. Então ele fala aqui que o discernimento é a bênção do raciocínio. Precisamos pensar no que nós estamos fazendo. A gente precisa raciocinar, não agir de impulso. E quantas vezes agimos de impulso? Deixamos que os instintos, os impulsos nos controlem. Isso não está correto e leva-nos a grandes problemas. A coragem é a bênção da confiança. Muitas vezes não temos confiança nem na gente mesmo, quanto mais nos outros, né? Como é que eu posso ser corajoso, ou seja, ter aquela tranquilidade de lidar com as coisas como elas são, sem me sentir acovardado, sem me sentir aflito, amargurado, se eu não procuro, né, estabelecer um elo de confiança em mim, se eu não ajo de forma correta, e eu sei que eu estou errado. O único que não podia estar onde a gente está quando a gente está fazendo uma coisa errada é a gente mesmo. E a gente sabe, a gente tá lá, a consciência não aprova. Então eu não confio em mim. Como eu não confio em mim, também não confio em ninguém. Eu não sou confiável, as pessoas olham para mim, não confiam em mim, e eu também não consigo confiar em ninguém. Porque não trabalho os aspectos da honestidade, do respeito, né, para desenvolver a autoconfiança. O respeito conquistado é a bênção do dever bem cumprido. Ninguém vai me respeitar se eu não cumprir o meu dever. Como nós dissemos itens atrás, para que haja uma reciprocidade nessa questão da confiança dos outros naquilo que a gente faz, é preciso que a gente, naturalmente, adquira esse respeito através do bem que a gente faz, do dever que eu cumpro. Se eu não cumpro meus deveres, se eu procuro enganar, mentir, usurpar, naturalmente não vou ser respeitado. Para que haja respeito, é preciso que eu, então, cumpra meus deveres. E cumprir o dever não é somente fazer tarefas, mas é cumprir judiciosamente, né? Usando inclusive o sentimento. É bom fazer o que eu faço. É bom cumprir essa tarefa. É necessário que seja assim. Naturalmente, eu vou me tornar uma pessoa confiável e respeitada. A oração é a bênção da fé. Então, quem ora é porque tem fé. Ah, mas tem gente que ora e não tem fé. Pode não ter a fé a toda prova, mas tem fé. Se não tivesse fé, não estaria orando. Porque quem não acredita que vai receber nada de lugar nenhum e nem vai entrar em sintonia com coisa alguma, não vai orar. Então, se existe oração, tem fé. Então, reforcemos a nossa fé para a nossa oração ser mais efetiva, mais profícua. Como é que a gente reforça a fé? Praticando as boas obras, praticando o bem. O bem é modelador. O bem da autoconfiança, da esperança, da força, da credibilidade na divindade. E aí, naturalmente,
a oração é outra e ela tem um outro poder, né? Quando os discípulos chegaram para Jesus pedindo que tinha que alimentar a multidão, ele falou: "O que tendes?" E eles apresentaram alguns pães e alguns peixes e ele multiplicou. A oração, na verdade, é uma multiplicação, o atendimento da oração é uma multiplicação do que a fé produziu no trabalho para a pessoa. A caridade é a bênção do amor divino. Então, quando estamos fazendo caridade, estamos levando o amor de Deus ao coração das pessoas. Naturalmente, nos impregnando dele. Olha que sublime. A gente faz a caridade, leva o amor de Deus às pessoas e a gente se impregna desse amor. Naturalmente, nunca será mais a mesma pessoa. Pelas bênçãos mais nobres da terra, Deus, em sua infinita bondade, protege o homem, mas pela caridade, que é a bênção divina do amor, o homem eleva-se para Deus. Então, à medida que a gente... Deus, ele atende o homem, né? Pelas bênçãos, Deus socorre o homem por todas as prerrogativas, né? Por todas as coisas que a terra tem, por tudo. Na sua infinita bondade, ele nos protege através da caridade. Caridade de outros, ajudando outros. E nós, naturalmente, nos ajudamos quando praticamos a caridade, quando levamos o amor de Deus e nos impregnamos dele. E o bem se faz, não só para o outro, mas também para nós mesmos. Então, assim, meus irmãos, vamos continuar pensando em Jesus, sentindo a sua atmosfera amorosa, envolve-nos e dissolve, dilui todos os miasmas que porventura estejam atravancando a nossa visão espiritual e o nosso coração. Através da brisa refrescante do seu amor que é emanado, todas as sujidades são varridas da nossa alma e nos sentimos renovados e fortalecidos. Assim procuremos com tranquilidade sentir a divindade, perceber a bondade de Deus em nosso coração. E nesse momento, envolvidos por Ele, que nunca nos abandona em prova nenhuma, sentindo esse amor, temos então vontade de prosseguir, de recomeçar e até mesmo de amar. E assim, agradecidos por esse instante, seja qual for a nossa dificuldade, ouvidos por Ele, nos fortalecendo, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.